Fala, pequeno investidor, futuro milionário ou milionária. No vídeo de hoje vamos falar sobre rebalanceamento de carteira. Isso é um assunto pouco citado aqui no YouTube, porém muito importante. Porque muitas das vezes a gente acaba agindo com a emoção, mas nós temos que agir com a razão perante essas situações que eu vou dar exemplos aqui, tá? Foi uma pergunta de um amigo próximo que falou sobre o ativo dele na carteira que subiu demais e o que eu acharia mais interessante fazer, vender, para rebalancear, o que fazer. E eu vou citar aqui alguns exemplos, vou falar o que eu faço na minha carteira e vou dizer aqui o caminho que eu acho mais coerente, tá? Não é o melhor, mas no meu ponto de vista é o mais coerente. Vamos lá. Primeira coisa que nós devemos fazer é montar a nossa carteira. Esse é o primeiro ponto essencial. Pegar a gama de ativos que você vai querer na sua carteira, ver quantos ativos você vai querer na sua carteira, você vai querer fundos imobiliários, você vai querer ter ETFs, você vai querer ter só ações, só fundos imobiliários, você vai querer ter uma porcentagem em fundos imobiliários, uma porcentagem em ações. E eu vou dar aqui o exemplo da minha carteira. Eu gosto de manter 30% em fundos imobiliários e 70% em ações. Essa é a minha carteira que eu considero mais coerente para a minha idade, para o que eu posso aportar atualmente e para a minha trajetória de investidor. Porque eu acredito muito no poder dos dividendos, acredito muito no potencial da valorização dos ativos, no caso das ações, e eu quero muito essa renda mensal dos fundos imobiliários. Eu quero toda essa junção dentro da minha carteira. Só que eu quero que ela se multiplique muito mais vezes com as ações. Agora, em que eu sou mais novo, eu posso correr um pouco mais de risco. E eu quero que os fundos imobiliários venham aumentando a sua porcentagem na minha carteira, assim com que os anos vão se passando. Conforme eu vou chegando mais próximo do valor que eu quero mensal, eu vou aumentando essa participação dos fundos imobiliários. E assim eu vou chegar ali num padrão em que eu vou ter uma vida em que eu sempre quis ter, tendo uma renda recorrente todos os meses, e eu não precisarei mais depender de um trabalho, né, de uma renda ativa. Apenas a minha renda passiva vai ser suficiente para custear toda a minha vida. E quando eu montei minha carteira, eu optei em deixar dessa seguinte forma: 30% em fundo imobiliário, 70% em ações. Então aqui já é o primeiro ponto. Se algum ativo, se algum lado da minha carteira se expandir mais do que o outro, isso vai acontecer nos anos, isso é normal, extremamente comum. Vai ter anos em que o fundo imobiliário vai simplesmente valorizar 30% a sua cota. Vai ser anos que o IFIX vai subir muito e o Ibovespa vai andar de lado, ou vai até cair. No caso, as ações vão dar uma reduzida de valor. Então você vai parecer estar perdendo dinheiro nas ações e vai parecer estar ganhando dinheiro nos fundos imobiliários. Vai parecer por quê? Se você não efetuar a venda, você não obteve o lucro, né? Se você colocou lá R$10 e R$10 está lá 15 de valor, você tem 15, mas para você ter esses 15 em suas mãos, terá que vender, né? Então assim, você vai ter uma valorização nos seus fundos imobiliários, vai ter uma desvalorização nas suas ações e minha porcentagem, minha carteira vai descorrelacionar, não vai ficar mais 30, 70. Vai começar a ficar 40, 50, 50. E o que eu vou fazer? Eu vou vender os fundos imobiliários? Eu não acho interessante ficar girando carteira, tá, gente? Eu não acho interessante. Vários estudos mostraram com o tempo que ficar rodando carteira, ficar rodando ativos na carteira não é muito vantajoso, tá? A não ser se você seja trader, aí já não tem, nem se fala em uma carteira, né? Se fala em trader, né? Mas para uma carteira de longo prazo eu não acho muito interessante ficar girando. E o que eu faço? Nos próximos aportes, como eu procuro aportar todos os meses, né? Eu procuro fazer isso como regra principal, aportar todos os meses, eu não vou aportar em fundos imobiliários. Aqueles meses eu vou aportar nas ações até que novamente fique 70% em ações e 30% em fundos imobiliários. Porque essa estratégia tem sido vencedora no meu caso e eu acredito que será no seu caso se você seguir a sua estratégia. Porque isso foi um sinal que os fundos imobiliários agora estariam teoricamente caros e as ações estariam teoricamente baratas. Porque elas tiveram uma desvalorização. Então agora seria o melhor momento para comprá-las. Porque você tem que lembrar que, se você está buscando uma carteira previdenciária, uma carteira que irá te pagar dividendos, quer viver desses proventos, o número de ações é mais importante do que o valor que você tem investido. Por quê? Se você tem lá uma ação que paga 50 centavos por ação, se você tiver 10 ações, vai receber R$5. Se você tiver 100 ações, vai receber R$50 e assim consecutivamente. Então, quando esses ativos estão mais baratos, estão desvalorizados, é o melhor momento para se comprar.
E o oposto também ocorre. Se os fundos imobiliários agora tiveram uma valorização de 30% a 40%, porque o mercado precificou, porque a taxa de juros caiu muito, então a galera da renda fixa vai lá e corre para a renda variável e procura os fundos imobiliários que são mais semelhantes, né, que vai mais se assemelhar, que é mais semelhante ali com a renda fixa, que paga provento todos os meses, não é igual, é completamente oposto um ao outro, uma renda fixa, outra renda variável, mas são os que mais se alinham, vão correr para os fundos imobiliários. Vai acontecer o que com as cotas? Vão subir. Então eu não acho interessante vender. Por quê? Com o tempo o mercado tende a botar o preço dele no lugar dele. Porque se você tinha um fundo imobiliário ali que ele tem um histórico de pagar 8% a 10%, 8% a 10%, porque o mercado pegou e injetou dinheiro em fundo imobiliário e agora está pagando 5%, automaticamente daqui a pouco o pessoal começa a vender. Quem está com lucro começa a vender, ele vai começar a cair. E o que vai acontecer com as ações? Possivelmente vão ter uma valorização. Então vai lá, vai descorrelacionar de novo minha carteira. As ações vão lá para 90% e fundo imobiliário vão estar em 10%. Por quê? As ações tiveram uma valorização porque o mercado está agora otimista com as empresas, então agora, do meu ponto de vista, não será um bom momento de aportar em ações. Não estou dizendo que não vou aportar em nenhuma da minha carteira. Pode ser que ali nos aportes mensais, 1 ou 2 ativos da minha carteira tenha tido um problema pontual, por mais que a maioria esteja subindo, 2 ou 3 tenham tido problema pontual, mas o meu aporte mensal ali, meu aporte do mês será maior em fundos imobiliários. Vamos supor que eu tenho ali R$1.000 para aportar no mês. E minhas ações valorizaram muito e meus fundos imobiliários ficaram no mesmo valor. Ficou ali, eu gosto de manter 30 a 70, ficou 90 a 10. Desses R$1.000 eu vou procurar aportar R$800 em fundos imobiliários e R$200 nessas duas açõezinhas ali que eu vi que deram uma caída. Para ir balanceando até chegar ali nos 30 a 70% novamente. Então essa é a primeira dica. Sempre mantenha a sua estratégia. Claro que você poderá revê-la e trocá-la. Se você achar que não está mais tão interessante, você vê que não está tendo muita desenvoltura, você pode trocar a sua estratégia. Mas a princípio sempre mantenha a sua mesma estratégia para rebalancear a sua carteira. Segundo, agora você poderá ver a sua exposição nos ativos. Dentro das minhas ações, eu tenho 2 que eu considero de altíssimo risco. 2 que eu considero que poderá quebrar a qualquer momento. Elas não podem representar juntas mais do que 1% da minha carteira. Mas, Diego, 1% é muito pouco. Muito pouco se o patrimônio for pequeno. Quanto maior for o seu patrimônio, esse 1% uma hora vai chegar a ser R$1.000, uma hora esse 1% vai chegar a ser R$10.000. Você continuar com essa sua vida de sempre reinvestir, sempre aportar, sempre procurar trabalhar mais para ter mais dinheiro, empreender para colocar mais dinheiro, daqui a pouco esse 1% pode valer R$100.000. Então, assim, 1% é 1%. Então, eu não quero que esses 2 ativos não passem de 1%. Pode ser que mais para frente eu deixe ficar em 2%, 3%. E, Diego, e se esses ativos de risco se valorizarem muito? Somente esses ativos na minha carteira que eu faço um rebalanceamento de juros. Aí eu vendo parte deles e compro os ativos que eu considero mais seguros. São só esses ativos que eu considero que vou vender se acontecer isso. Nem o preço médio eu fico assim tão assustado, tão abismado em querer fazer preço médio nos ativos. Preço médio, para quem não sabe, tá? Se eu comprei uma ação a R$10 e ela cai para 8, meu preço médio é de 10, né? Porque eu comprei nas 10 e quando eu comprar 8 vai dar uma reduzida nesse preço médio, a tendência é chegar a 8. Só que se o ativo só está caindo, por isso que fazer preço médio você tem que pensar bem. Se você tem um ativo 3 anos na sua carteira, e você está 3 anos tentando fazer preço médio e não consegue, quer dizer que ela está 3 anos caindo. Dá uma olhadinha direitinho nos números da empresa. Dá uma olhadinha com mais calma. Não vai só na emoção, não. Não tem um seu ativo de estimação, não. Dá uma olhadinha na empresa. 3 anos caindo. 3 anos sem dar lucro. 3 anos tendo prejuízos. 3 anos sem pagar dividendos. 3 anos sem crescer. Dá uma olhadinha no ativo. Vê se realmente ele é um bom ativo para se ter em carteira. Vê se realmente essa busca pelo preço médio está fazendo sentido para a sua carteira. Muitas das vezes você está querendo fazer um preço médio um ativo que só está caindo e você está esquecendo de olhar aquele que está subindo 30%, 70%, 80%. Então, isso tudo, gente, está dentro de uma estratégia. Quanto melhor for sua estratégia, mais você for fiel à sua estratégia, maior a chance de você conseguir ser vitorioso no futuro. Não existe a melhor estratégia, porque senão todo mundo faria somente aquela. Mas se você pegar os grandes investidores, os mais antigos na bolsa, é a mesma estratégia. Compra boas empresas a bons preços e vai aportando. Outra dica.
nesse mês eu vou aportar mais em ações que em fundo imobiliário. Tem meses que eu aporto só em ações, porque os fundos imobiliários dão uma valorizada, alguns ativos caem, eu aporto só em ações. Tem meses que eu aporto só em fundos imobiliários, porque ele vai diminuindo até eu chegar e rebalancear para 30%. Quando você for aportar nos fundos imobiliários, aí sim vale a pena você olhar os que estão os mais descontados dentro da sua carteira ou até mesmo incluir um novo ativo. E o mesmo serve para as ações. Se você tem uma ação ali que, poxa, ela está ficando sempre ali com PL de 7, ele sempre fica ali com um ROI de 30, um ROIC de 25, está sempre com P sobre VP de 1, e isso tudo agora está abaixo, os dois ROI e ROIC estão um pouco acima, talvez seja uma boa hora de você aportar mais nela. Por mais que dentro da sua carteira ali, das suas ações, ela dê uma aumentadazinha que você não queira muito, que ela fique tão alta assim, passe de 5, 10, 15%, é só nos próximos aportes você não aportar nela, porque ela é uma boa empresa. Ela é uma boa empresa na sua carteira, então talvez faça sentido em um aporte com valor maior, se injetar nela para ela, potencializar os seus ganhos no futuro. Só cuidado para não agir com a emoção, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha conseguido dar uma esclarecida sobre rebalanceamento de carteira. Siga uma estratégia, crie uma estratégia, isso é muito importante para o seu investimento, porque você vai ficar mais calmo nesses momentos. Caraca, os fundos imobiliários despencaram, as ações subiram muito. As ações estão tudo acima do meu preço médio, estão tudo acima do topo histórico e os fundos imobiliários caíram. Excelente hora para aportar em fundos imobiliários. E a sua estratégia vai dizer isso. Porque se você estava compondo ele de 30 a 70, agora está 90 a 10, é melhor horário, é melhor oportunidade para aportar nos fundos imobiliários. E vice-versa. Bom, eu vou deixar aqui embaixo, galerinha, bons livros que vai te ajudar muito na sua trajetória de investimentos, tá? Essas ideias que eu estou dando aqui, esses conselhos que eu estou dando aqui, eu peguei de vários livros. Uma junção. Essa minha estratégia que eu montei é através da junção de vários pensadores, de vários pensamentos de vários autores. Por isso que eu cheguei nessa conclusão de ter essa carteira. Eu tentei unir o melhor de cada um e montar a minha estratégia. Que daqui a 20, 30 anos, possivelmente terá um livro meu dizendo que a minha estratégia foi vencedora ou não. Eu poderia ter totalmente errado e não dar nada certo. Mas uma coisa eu sei, eu tentei e eu estou me esforçando muito para que essa minha estratégia seja vencedora. E vou deixar aqui também o Instagram da página. Lá eu posto conteúdo todos os dias, ponho enquetes na maioria dos dias possíveis, com perguntas e respostas. Lá você aprende se divertindo, responde, erra e aprende com a resposta correta. E assim nós vamos seguir no barco. E por lá eu também consigo responder vocês com mais facilidade. Lá eu consigo ter um contato mais próximo com vocês, com respostas diretas. Eu faço mini vídeos, eu mando áudio para facilitar a compreensão, facilitar a forma que vocês olham para o mercado, e esse é meu objetivo, facilitar a forma com que vocês olhem para o mercado. Não falar, compra essas ações aqui, até porque eu não posso fazer isso, quem sabe um dia, né? Após o término da faculdade, após o término do curso, talvez eu possa ser um dia um analista, mas ainda não é muito o que eu quero, mas eu não posso recomendar, mas eu posso tentar facilitar a vista de vocês para o mercado financeiro, mais especificamente de renda variável. Bom, eu vou ficando por aqui. O meu nome é Diego Klein. Se gostou, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e faça um comentário, um vídeo que você está querendo ver, algo que você não viu ainda aqui no canal. E uma dica que eu deixo para vocês é colocar sempre o nome do canal mais tema. Isso talvez facilitará a vida de vocês. Vamos supor, quer saber sobre CDB? Coloca lá, investindo para o futuro, CDB. Vai ter vídeo sobre CDB. Investindo para o futuro, fundos imobiliários. Vai ter vídeo sobre fundo imobiliário, tá bom? Um forte abraço e até mais!